Estamos diante da tela branca. O tempo parece correr cada vez mais veloz e o prazo de entrega do layout parece estar cada vez mais próximo. Por onde começar? Tensão. Quem sabe até desespero. Depressão. O fato é que essa não é, sem sombra de dúvidas, uma situação agradável. Mas era para ser. Era para ser um momento de prazer, no qual reafirmaríamos nossa identificação e propósito como web designers, traçando linhas, concebendo formas, com caminhos, soluções, tudo fluindo de dentro de nós automagicamente, como diria um amigo meu. Era para ser um momento em que, ao som da nossa música favorita, daríamos soluções aos problemas, faríamos do limão uma limonada, ficaríamos saciados da nossa própria criação, embriagados pelo prazer de criar, um momento de glória, do tipo que nos faz pensar a cada dia com mais convicção: eu nasci para isso, eu tenho prazer em fazer isso. Mas a tela continua branca e de repente percebemos que estamos suando frio. Pensamentos estranhos começam a nos perseguir. Não tenho talento, hoje não é o meu dia, ou, dependendo da nossa frustração, e um misto de medo e frustração, ódio e desespero. Bate uma vontade de estar longe, ou quem sabe numa praia na Bahia, tomando água de coco, comendo caranguejo, fiscalizando o mar. Passam-se horas. A tela continua branca e você já ouviu seus CDs de urgência, ou seja, aqueles reservados para momentos de pouca inspiração. Mais nada. Você já foi do trance ao funk, passando pelo jazz e pelo soul. Já revirou a coleção MPB de ponta cabeça e de viés aproveitou para se libertar no punk rock. Parece que essas músicas eram melhores, não sei porquê. Já são 4 horas. Não dá para continuar, esse round está perdido. É melhor dar um tempo. Sorte nossa que ainda temos um dia para criar nosso layout. Sorte? Nós podemos. O que é algo criativo para nós, web designers? Algo criativo é algo que já foi falado aqui nas outras palestras também, eu vou falar de uma outra maneira. Para algo ser criativo, você abrir uma página, ver um banner, ver uma mídia, um hot site ou qualquer tipo de formato utilizado na internet que permita essa criatividade, se essa peça, se esse produto, ele tiver uma coerência com a mensagem proposta, se ele estiver coerente, se ele realmente for adequado para a proposta, você vai perceber isso na hora. Então são duas coisas para a coisa ser criativa. São 2 itens para que algo seja criativo. Primeiro é essa relação que a imagem tem a ver com a proposta, que a animação tem a ver com a proposta. É a coerência, resumindo. E a segunda coisa é, sim, claro, a originalidade. Mas não a originalidade como nós percebemos a princípio. Algo novo, algo que nunca foi visto. Não necessariamente, claro que não. Né? Na verdade, é essa conjunção de 2 fatos. Algo que seja, eu vou resumir melhor ainda. Algo criativo é algo que você consiga comunicar, é a comunicação feita com sucesso através de vias não usuais. Ok? Por quê? Porque, pode passar, por favor, Fabrício. Porque é o seguinte, nós vivemos diariamente dentro do quê? Do que eu chamo de paradigma do cotidiano, que é uma série de signos e significados, a nossa linguagem, a nossa vida, os nossos signos, o sinal de trânsito, a revista, o preço. Esse é o paradigma dos signos da realidade. Eles são diretos, porque eles precisam ser essencialmente práticos. Só que, para criar, como nós precisamos de vias não usuais para comunicar as coisas, é frustrante quando você chega na frente do computador e a tela está branca, você não tem o ânimo para poder puxar uma linha no Photoshop, ou traçar um patch no Flash. Por quê? Porque você está acostumado, você está achando com a falsa ideia de que vai conseguir, digamos, colocar como uma catarse toda a sua criatividade, digamos, latente, que você teoricamente tivesse. Mas na verdade, o que acontece é o seguinte: no momento em que a gente senta diante da tela e fica inerte, olha para aquela e fala, gente, não sei por onde começar, não tem nenhum incentivo para aquilo. O que acontece? Você fica esperando a criatividade surgir, ou não é? A gente espera, ou fazer alguma coisa, fica esperando a criatividade surgir. Só que esse é um paradoxo. Porque, na verdade,
por mais que você não esteja se sentindo confortável com essa situação, no momento em que você coloca a mão na massa, é que a criatividade vai surgir. É o paradoxo. Se você não começa, você fica esperando ela começar. Então, se ela não vem, você não começa. Só que se você não começar, ela não vem. É fato. Então, a primeira coisa que a gente tem que definir aqui hoje é o seguinte: não vamos esperar mais para agir. Ok? Pode passar, por favor. Se a parte estiver muito pesada, você vê que está de depressão para baixo, aí nós vamos anotar, por favor, eu gostaria que vocês anotassem o passo 2, que é desenvolver uma atividade lúdica. Mais uma vez parece ser uma coisa assim, mas isso é fácil. Isso é fácil. Estou chateado, eu vou tomar uma cerveja, vou comer uma pizza, ou sei lá o quê. Mas o que acontece? Eu estou falando em ter uma atividade lúdica, mas não é uma atividade lúdica qualquer, não. É encarar essa atividade lúdica como algo extremamente importante e fundamental no seu processo de gestação da ideia. Entendeu? Para gestar uma ideia, é preciso que você considere as atividades lúdicas. Você deve se entregar a elas como se elas fossem parte integrante do seu projeto. Você deve se ater a elas e ficar com total imersão. Ou seja, jogue videogame, futebol, xadrez, pratique qualquer outra atividade capaz de tirá-lo da órbita real, sem analisar se isso está ou não facilitando a capacidade criativa. Por que eu estou falando isso? Porque qual que é o erro mais comum? Você pensa, não dá, eu não vou mais, eu não estou conseguindo, eu vou sair. Tenho certeza que se eu for ver aquele filme que saiu esses dias lá, eu vou ficar bom. Aí você vai ao shopping, vai ao cinema, compra, na hora que você compra o seu convite, você já está no seu inconsciente pensando, tem certeza que isso aqui vai dar certo, isso aqui vai resolver, isso aqui vai dar certo, tem certeza que eu vou sair do cinema, eu vou estar desligado, porque cinema, né, eu vou tirar minha cabeça daquilo, né, tal, não, vai ser ótimo, vai ser ótimo. Aí você entra no cinema, beleza, já começa a tensão. Passa os 5 minutos e você se pergunta, até agora nada, não mudou nada, e você fica naquela, você fica esperando, se você projeta uma expectativa em cima desse tipo de remédio, eu gosto de falar assim, que é um tipo de remédio caseiro, no cinema, blá blá blá. Remédio caseiro, se for feito de maneira amadora. Se a gente encarar a atividade lúdica de maneira séria, se você for ao cinema para poder se desestressar, vá, mas você vai considerar isso como uma coisa seríssima. Você não pode ter sentimentos de culpa do tipo, tá tomando um chopp com um amigo e pensa, nossa, podia estar em casa trabalhando, mexendo lá no layout, tô aqui na gandaia, podia estar fazendo. Mas na verdade, se você realmente estiver na gandaia com intensidade mesmo, esquecer do problema criativo, a sua chance de voltar a ele com um novo ponto de vista é maior. Por quê? Já dizia Heráclito. Heráclito dizia que um homem não se banhava no mesmo rio 2 vezes. É óbvio. Por quê? Porque da segunda vez o homem não vai ser o mesmo homem. Vai ter... Nós não somos os mesmos, porque já fomos influenciados pelo meio externo, por ideias, por imagens, e já influenciamos também pela nossa linguagem corporal, pela nossa comunicação visual. Mas o rio também vai ser outro. Não só o homem, tanto o rio quanto o homem vão ser outros, não é verdade? E é isso que eu gostaria de passar para vocês, no passo 2. Tenha uma atividade lúdica para poder voltar ao problema outra pessoa, e não para ficar esperando o momento em que aquela atividade, seja o cinema, seja um livro, seja uma namorada, ou um namorado, ou seja lá o que for, aí se você vai ficar esperando aquele momento. Vocês entenderam isso, né? Se você não se dedica integralmente, você fica inconscientemente aguardando o momento mágico da transformação. Isso nunca vai acontecer. Pode passar, pode passar. Essa ilustração representando a atividade lúdica. Pode passar, por favor. Agora vamos falar da zona de conforto. Pode seguir. Olha, a zona de conforto é o que define o esforço que nós temos que empenhar para poder alcançar, atingir determinada meta. Por exemplo, vou dar um exemplo pessoal meu. Vocês podem acreditar ou não. Mas há 15 anos atrás, ou melhor, há 10 anos atrás, eu era professor de Kung Fu. Eu tinha 50 quilos a menos. Eu era professor de Kung Fu, um bom professor. E aconteceu o seguinte, naquela época, eu fico me perguntando, por que naquela época eu adorava, gostava de correr, gostava de chutar, gostava de fazer flexão, e hoje eu não faço nada. Está na cara, não sabe nem para falar. Mas o fato é o seguinte, por que eu fazia isso? Por que eu acordava de madrugada para poder fazer mais 500 chutes que eu tinha deixado de fazer? Porque a minha zona de conforto para esse tipo de atividade era muito pequena. O esforço considerado para você sair da inércia e entrar em ação era pequeno. E por que era pequeno?